Meus irmãos, meus amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, este é o domingo de Páscoa. Neste dia, lembramos do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo. É um tempo em que todos nós devemos parar e refletir sobre tudo que Jesus sofreu na cruz por mim, por você e por toda a humanidade. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de João, capítulo 18, versículos de 1 a 12, que diz assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldados e alguns criados dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a pergunta: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Porém, Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, a escolta, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Amém? Atitudes no caminho da crucificação. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, a Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Cristo. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados, tomando o nosso castigo em nosso lugar. Mas o Senhor não permaneceu morto, pois no terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, muitas das vezes as nossas atitudes estão acompanhadas de boas intenções que, no entanto, não geram boas reações. Sabem por quê? Alguém já dizia que de boas intenções o inferno está cheio. Isso para mostrar como muitas pessoas têm boas intenções, mas não sabem controlar os seus impulsos, reagindo de maneira negativa às provocações ou os imprevistos do dia a dia. Irmãos, intenção é a vontade ou o propósito da pessoa. Reação é a atitude que a pessoa tem em resposta à situação presente.
O inimigo sabe que você não erraria intencionalmente, ou seja, por intenção. Mas você pode cair por motivo da reação negativa. Querido irmão, querido amigo, certamente você já deve ter caído em alguma armadilha para reagir negativamente, colocando a faca e o queijo na sua mão para você errar. Por isso, meus irmãos, precisamos aprender como determinar as nossas intenções e controlar as nossas reações. Jesus orou no Getsêmani e logo em seguida teve o seu último combate com os seus inimigos antes de se entregar à cruz. Este momento foi crucial para o sacrifício de Jesus ser perfeito. Se ele reagisse negativamente, ficaria maculado e o seu sacrifício não seria perfeito. Este momento de tumulto ilustra muitas situações em nossas vidas que trazem à tona as nossas verdadeiras intenções e revelam as reações que temos diante dos imprevistos. Há um combate dentro de cada um de nós, em nossa mente e em nosso coração. Uma luta interior que aparece quando enfrentamos situações de conflito. Irmãos, quais são as suas intenções e como vocês têm reagido em meio a um tumulto? À luz deste texto bíblico, nós vamos ver as intenções e reações de Jesus e dos homens ao seu redor. Intenções. Vejamos as intenções humanas e as intenções divinas neste texto. As intenções humanas. Irmãos, vimos no versículo 2 que Judas tinha má intenção, pois sabia onde Jesus estava e foi para lá com a intenção de surpreendê-lo. No versículo 3, nós vimos que os soldados tinham apenas a intenção de defender o seu povo e obedecer a seus líderes. Pedro tinha a intenção de estar com Jesus até o fim, mesmo que tivesse que dar a vida por amor a Jesus. Mas também tinha má intenção, porque estava armado. Por outro lado, tinha a intenção de defender a Jesus, uma boa intenção equivocada. As intenções divinas. No versículo 1, nós vimos que Jesus tinha a intenção de orar no jardim, como sempre fazia junto com os seus discípulos. Jesus sabia de todas as coisas, mas mesmo assim, ele tinha a intenção de deixar as coisas acontecerem. Jesus se entregou voluntariamente, pois naquele momento ele tinha poder para vencer todos eles com uma só palavra. Jesus tinha a intenção de salvar todos os discípulos para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Conforme diz o versículo 9, queridos irmãos, o versículo 6 diz que quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Isso é impressionante, pois nessa hora Jesus mostrou todo o seu poder.
Ao dizer sou eu, Jesus estava usando o nome de Deus, que significa eu sou. Queridos irmãos, queridos amigos, isso vem nos mostrar o poder do nome do Senhor sobre todas as circunstâncias que enfrentamos. Todos os inimigos caem por terra com o poder do nome de Jesus. Não importa as circunstâncias, tenham boas intenções, sem medo de armadilhas do inimigo. Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 12, que devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós e que na medida em que medirmos as pessoas, seríamos medidos também. Mateus capítulo 7, versículo 2. Ninguém pode dizer qual é a intenção dos outros, mas podemos ver em nós mesmos qual a nossa própria intenção e se é boa ou má. Jeremias diz no capítulo 17, versículo 9, que o coração humano é enganoso e as suas intenções nem sempre são boas. Marcos capítulo 7, versículo 21. Contudo, meus irmãos, meus amigos, Deus sempre terá um bom plano para nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Irmãos, seja qual for a má intenção humana, Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Você tem tido boas intenções? Queira o melhor, meu irmão, e Deus te defenderá. Reações. Vejamos as reações humanas e as reações divinas neste texto. As reações humanas. Vimos no versículo 3 que Judas agiu friamente como tinha planejado. Poderia ter uma reação diferente, se arrependendo ao ver o olhar de amor de Jesus, mas manteve-se em seu propósito maligno. O versículo 6 diz assim: quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Irmãos, vimos neste texto que quando os soldados ouviram a voz poderosa de Jesus, com medo, eles caíram por terra. No versículo 10, diz que Pedro logo reagiu, cortando a orelha do soldado Malco. As reações divinas. Jesus se adiantou a perguntar o que queriam, porque queria ter o controle da situação, evitando os erros dos homens. No versículo 11, Jesus manda Pedro guardar a sua espada, com intenção de protegê-lo. Jesus se entregou voluntariamente, pois poderia se defender, além de ter oportunidade de fugir quando os soldados caíram, mas não quis. Jesus curou o soldado, mostrando até em sua morte a sua intenção de amar todas as pessoas, até quem lhe fazia mal. Em Lucas, capítulo 22, versículo 51, diz assim: mas Jesus acudiu, dizendo, deixai-o, basta.
e, tocando-lhe a orelha, o curou. Irmãos, o ser humano quase sempre cai em reações negativas quando está em uma situação de risco ou quando se sente pressionado. Mas a Bíblia nos ensina: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Deus sempre reage com o bem para vencer o mal. Jesus nos ensinou a dar a outra face, a caminhar a segunda milha e, além da capa, dar a túnica também. Lucas capítulo 6, versículo 29. Portanto, veja bem, meu irmão, não importa a reação que você já teve e se foi negativa, mas lembre-se que Deus sempre te amará e reagirá com amor. Como posso vencer as reações negativas? A Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É a palavra de Deus, queridos. Irmãos, à medida que somos guiados pelo Espírito Santo, passamos a ter os frutos do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por isso mesmo que há situações que é melhor não fazer nada, somente orar e deixar Deus agir por nós. Você tem tido boas reações? Busque o Espírito Santo e terá as suas reações controladas por Deus. Portanto, meu irmão, meu amigo, cuide de suas intenções e reações. Certa feita, alguém disse que num minuto de bobeira, a gente perde uma vida inteira. E isso é verdade, meus irmãos. Temos que ter muito cuidado, pois Deus quer nos capacitar para não somente termos boas intenções, mas também reagirmos positivamente e não cairmos nas armadilhas do inimigo, que só quer nos derrubar. Devemos nutrir a nossa alma de amor e paz, fugindo de intenções como ira e mágoa, que podem nos causar reações perigosas. O autor Augusto Cury fala em seus escritos sobre a ditadura da resposta, como um pensamento interior das pessoas de que tem que responder a quem nos provoca. Meus irmãos, meus amigos, muitas vezes temos o direito de reagir a uma provocação, mas podemos renunciar este direito como Jesus, que ficou calado quando era interrogado por seus acusadores. Irmãos, nós não somos obrigados a responder nada e nem a ninguém. Peça perdão ao Senhor por suas intenções negativas. Não permita que cresça em você raízes de amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Busque ser semelhante a Jesus e não caia naquela: se eu fosse você, faria isto ou aquilo.
porque isso é provocação de pessoas que querem te ver fazer coisas erradas, pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo e você fica sendo marionete. Irmãos, o ser humano nem sempre tem intenções e reações boas, mas Jesus sempre quer e faz o melhor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Portanto, entregue as suas intenções ao Senhor e agrade ao Senhor. Salmos 37, versículo 4 e 5. E deixe o Espírito Santo controlar as suas reações e tudo dará certo. Guarde a sua espada e use sempre o nome de Jesus. Amém? E que Deus nos abençoe.